Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que todos os corações de todo tempo e lugar do mundo todo, todos aqueles que residem já diante do trono de Deus, todos nós que estamos aqui diante do trono do sacrário que é a Igreja, e todos aqueles que estão no purgatório na esperança de um dia encontrar a luz, passar das sombras para a luz, possa verdadeiramente reconhecer, amar, adorar, bendizer, glorificar e, acima de tudo, agradecer a este Deus por Ele ter nos trago do nada para a vida. E para você que está neste momento ouvindo, todas as manhãs, quando mandamos, quando nós enviamos mensagens, pregações, tudo aquilo que brota do coração, vem do Espírito Santo para cair direto nos corações, transformando o mundo, transformando as pessoas, dissipando todo sentimento ruim, todo inferno interior, toda preocupação, todo medo. Todo este trabalho evangelizador é como se fosse gotas que curam, gotas consoladoras, gotas libertadoras, porque não somos nós, mas é o próprio Deus que age. É por Ele que deixamos muitas vezes as vaidades, as ambições. É por este Deus que fizemos a experiência com Ele de alguma forma, em algum lugar, em algum tempo. É por este Deus que verdadeiramente renunciamos a nós mesmos e tomamos nossa cruz e vamos caminhando, pisando nas pegadas sangrentas deste Deus, que vai nos mostrando que o caminho é dessa forma, é um caminho gotejado de sangue, é um caminho onde há um risco profundo na terra pelo peso da cruz, que a ponta da verticalidade dela ia sendo arrastado morro acima, monte do Calvário, pelo filho do carpinteiro, pelo gadareno de Nazaré, Jesus Cristo. E muitas vezes nós percebemos que religiões multiplicam, seitas multiplicam, religiosidade muitas vezes multiplica, e muitas vezes as lideranças religiosas, elas pintam, elas desenham um Deus que não é o Deus que nasceu na gruta de Belém. É um Deus que nasceu na cabeça deles, dentro da cabeça deles. É um Deus que não é filho de José, o carpinteiro. Não é aquele Deus que foi colocado na manjedoura, sobre feno, sobre palhas. Não é este Deus que não tinha onde reclinar a cabeça, esse Deus que não tinha onde dormir muitas vezes, passava a noite inteira em oração, numa orla marítima, no meio de um matagal, sobre pedras, num lugar oculto, silencioso, onde a escuridão de uma noite inteira o cobria, mas a luminosidade do amor do Pai por ele e dele pelo Pai, que é o Espírito Santo, irradiava luz e eles mantinham um diálogo amoroso, ininterrupto por toda a noite, diante das
diante das decisões importantes de Jesus, ele sempre buscava o Pai para perguntar-lhe: o que queres de mim, Senhor? E diante da vida tão curta desse jovem de Nazaré, o gadareno, de cabelos longos, que não viveu como um turista nessa terra, mas viveu como andarilho, como um peregrino, viveu como um viandante, com os pés sempre em movimentos, numa coordenação motora que sempre levava as aldeias, os povoados, para que ele gritasse a pleno pulmão tudo aquilo que o Pai pedia, tudo aquilo que o Pai queria que caísse nos corações para que fossem evangelizados, para que conhecesse este Deus invisível, mas real, que até então era um Deus que não aparecia, não manifestava, era um Deus oculto, escondido, e Jesus vinha desvelar o rosto do Pai, ele vinha desenhar o rosto do Pai, ele vinha falar da bondade do amor do Pai, para que as pessoas pudessem fazer a experiência como tantos fizeram. Tantos deixaram casas, deixaram famílias, deixaram o que tinha, porque perceberam que aquela voz cheia de autoridade, aquela sabedoria descomunável, aquele jeito de falar, aquelas coisas tão profundas que ele falava, que caía diretamente no coração daquele povo que parecia ovelha sem pastor, atraía, chamava. Era como se o pastor indo à frente e as ovelhas dependentes deste pastor iam atrás, balindo e seguindo e marchando. Assim Jesus passou sua vida. E quando nós vemos esse Deus simplesmente revelando o Pai, mostrando para todo aquele povo de sua época, seus contemporâneos, que Deus não era aquilo que eles falavam, propagavam e acreditavam, um Deus que desbaratava inimigos, um Deus que era Senhor dos exércitos, um Deus onde ele, quando ele descia na montanha, ela fumegava, saía raios e trovões, um Deus irado, um Deus que saía fumaça pelas narinas. Ele veio nos mostrar um Deus completamente o oposto deste Deus. Por isso eu volto a dizer que para muitas lideranças religiosas, este Deus que veio revelar e que foi revelado carnalmente, nascendo do ventre da Virgem Maria, esse Deus que muitos pregam, não é este Deus que nasceu na estrebaria, que nasceu na pobreza de um presépio, que não teve um lugar decente para nascer, que simplesmente tinha por pai um carpinteiro e a mãe como assim, uma Dona Maria, pessoas anônimas, pessoas simples, pessoas silenciosas, tímidas às vezes. É esse Jesus que nós seguimos. É esse Jesus que não tinha onde reclinar-se, esse Deus que não tinha o habitar, esse Deus que não tinha um endereço, mas era alguém que vivia indo e vindo, buscando corações, buscando atormentados, buscando enfermos,
dando respostas aos pedidos suplicantes de determinados pais, de determinados senhores. Eram estes que Jesus seguia, como que obedecendo a outros senhores, enquanto que ele era o Senhor, é o Senhor absoluto de tudo e de todos, queiramos ou não. Mas na sua humildade ele descia abaixo dos pés de todos nós, ouvindo e obedecendo e realizando. Ele nunca negou um pedido de quem quer que seja, e de quem quer que seja, no sentido da palavra, pessoas de má fama, prostitutos, leprosos, a corte de Israel, pessoas que eram tidas dentro do conceito e da lei religiosa, que eram pessoas amaldiçoadas por Deus, porque eram pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas que caindo aos pedaços na lepra, pessoas que prostituíam, e era algo terrivelmente escandaloso naquela época, e estes eram os prediletos de Jesus. Foi exatamente para estes que Jesus veio. Por isso, não é esse Jesus que muitos pregam, que quanto mais alto eu pagar meu dízimo, mais recompensa deste Deus eu terei, que mais fortuna eu adquirirei. Não, este Deus não é este. Não é este, muito pelo contrário. Este Deus propagado por essas pessoas estão literalmente enganados e pagarão caro por isso, porque têm usado muito o nome, muito pelas suas oratórias, as suas belas orações, usado muito de tudo isso para ganhar dinheiro, para enriquecerem. Nós sabemos disso, nós vemos isso. Enquanto Jesus, com chicote, expulsava vendilhões do templo, cobradores do templo, trocadores de moedas do templo, vendedores do gado que era matado para sacrifício, enquanto Jesus fazia isso, muitas igrejas fazem o contrário. Usa o nome deste Deus, o nome de Jesus, exatamente para enriquecer seus cofres, para abastecer suas aljavas, e com isso atrair cada vez mais dizimistas, pessoas colaboradoras de boa vontade, que inocentemente e ignorando acham que Deus precisa de dinheiro. Não, ele não precisa de dinheiro. Deus não precisa do vil metal, do mamon. Deus precisa de corações ricos de amor por ele. Deus quer corações que o amem verdadeiramente, que ao contrário, renunciem a todo tipo de riqueza por ele, deixem terras, casa, pais, mães, por ele. É isso que Jesus quer. Ele quer verdadeiros seguidores, como Pedro. Pedro deixou de lado sua empresa de pesca para seguir Jesus. Filipe deixou a família para seguir Jesus. E tantos outros fizeram isso e continuaram e continuam assim. Porque nós, embora não vemos, não sabemos, pelo nosso olhar, pelo nosso palpar, mas nós sabemos pela palavra de Deus, pela tradição oral da palavra, nós sabemos que pelos ensinamentos da igreja, que nunca fugiu à verdade, ela nos revela permanentemente, constantemente. E para aquele que segue esse Deus, para aquele que é discípulo deste Deus, para aquele que obedece na íntegra tudo aquilo que ele vem nos falar, tudo aquilo que ele vem nos ensinar com tanto amor,
com toda clareza e com tanta simplicidade, para todos aqueles que o seguem, nós sabemos que Ele, ele ama, Ele responde e Ele é capaz de nos levar às mais altas experiências beatíficas, onde tantos santos já foram até o seu habitar, em arroubos, arrebatamentos, êxtases e coisas parecidas, assim como São Paulo diz que foi ao oitavo céu, ao sétimo céu, onde uma Santa Teresa nos conta que ela conheceu o inferno, onde ela fala dos arroubos, das moradas, das 7 moradas, onde ela consegue chegar no mais alto grau de santidade. Nós vemos a Santa Faustina e tantos outros santos que tiveram experiências fantásticas. E para aquele que vai conhecendo Deus, Deus mostra para essas pessoas exatamente para poder estimulá-las a não pararem, a continuarem. É como se fosse uma gota de consolo, uma gota de renovação da própria fé. Este Deus é capaz de nos levar por segundos a viver o céu, a fazer a experiência da grandeza do amor dele dentro de nós. Ele é capaz de nos levar a dar grandes, profundos mergulhos, submergir no oceano do amor que ele tem por cada um de nós. E não é algo que nos deixe completamente alienados, completamente distantes da realidade, não. Nós conseguimos ver tudo que está ao nosso redor e dentro de nós fazer essas experiências do próprio céu como uma gotinha para nós entendermos que isto é o céu, que vale a pena estar seguindo, que vale a pena estar sofrendo, que vale a pena todos o sacrifício, que acima de tudo vale a pena amar, porque se Deus nos ama gratuitamente e tudo nos promove gratuitamente, que nós também devemos promover gratuitamente para quem quer que seja. E a promoção que nós fazemos é exatamente vendo Deus em todas as criaturas, não importa se ela mora nas geleiras dos polos norte, na Antártica e no Ártico, não importa se essas pessoas moram nas florestas como indígenas, ou são as pessoinhas magrinhas que passam fome na África, na Nigéria, pessoas das classes altas, pessoas extremamente civilizadas de primeiro mundo. Deus está falando que nós devemos ver o rosto dele em todos os rostos, em todas as pessoas que são humanas e que nós muitas vezes somos desumanos com elas. E há um pensamento que nos diz que quanto mais humanos nós somos, mais divinos nos tornamos. Para fazermos as experiências beatíficas de conhecermos o interior do céu, onde tantas pessoas perdem a fé, desanimam, exatamente porque julgam que o cemitério, que nascemos num berço, termina a nossa vida num túmulo. Muito pelo contrário, nossa vida vai muito além do túmulo. Nossa vida vai muito além da morte. Com Jesus nós ressuscitaremos, com Ele nós viveremos por toda a eternidade num gozo pleno, num gozo total. Viveremos uma alegria inexplicável, inexprimível. Viveremos dentro, plugados numa luz que simplesmente não tem sombra, e se nós vermos essa luz com as nossas retinas, elas se queimam. Nós nem ousamos sonhar como que é a vida
após a morte. E Deus já provou isso para várias pessoas, para vários santos. É muitas pessoas que fizeram essa experiência. Eu já fiz essa experiência uma vez. E segundo Inácio de Larrañaga, fazemos essa experiência uma única vez. Não conseguimos duas vezes, é algo inusitado, é inexplicável, é no momento mais inesperado quando nós vivemos essa experiência, principalmente quando nós estamos em oração, quando estamos plugados na palavra, principalmente quando nós estamos plugados num salmo, como eu estava no Salmo 144, que falava o tempo todo de louvores ao Criador. Num dos versículos, enquanto eu lia, relia, simplesmente fui mergulhado e eu não queria sair daquele mergulho. Eu não queria sair daquele sentimento, aquele sentimento que me rodeava. Sentia que ele ia acabar, via tudo e via todos. E pensava, posso morrer neste momento, porque sei que isso é um pouquinho do céu, é uma gotinha do céu. Mas logo, logo tudo voltou ao normal. Por 3, 4, 5 meses fiquei no estado nocauteado de paz, mas ao mesmo tempo com uma saudade muito grande daquilo que eu fiz experiência, que eu sei que é onde Deus mora, onde Deus está. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a namorar este Deus, a se enamorar com Ele, a ter um relacionamento profundo, íntimo, amigo com Ele, a não perder tempo. Quando nós julgamos que ganhamos tempo nessa vida, nós estamos perdendo muito tempo, porque nós damos o mínimo para Deus e damos o máximo para ganharmos o vil metal. Nós nos entregamos de corpo e alma ao trabalho, às diversões, a um bom papo, a coisas que realmente são superficiais e não têm edificação alguma, e enquanto isso muitas vezes nós perdemos a oportunidade de estar relacionando com Deus, a fazer uma adoração, a rezar um texto em família, a mergulhar na palavra, refletindo-a dentro do ciclo litúrgico da igreja, do dia a dia, onde nós podemos muitas vezes estar trabalhando, mas ao mesmo tempo pensando em Deus, falando com Deus, rezando, pequena ejaculatória, sendo afável com Jesus, carinhoso com esse Deus. Nós estaríamos dentro daquilo que é do carisma beneditino, ore labore, labore ore. Trabalhar e rezar, rezar e trabalhar. Trabalhando e rezando, rezando, trabalhando. Para a edificação deste Deus. Deus é o Deus que promete e cumpre. Deus não é político que não cumpre o que promete. Por isso nós te pedimos, Senhor, dai-nos a graça de cada vez mais nos dispormos do tempo, dispormos de boa vontade para anunciá-lo com intrepidez, para que todos possam, Senhor, ouvir falar do seu nome, ver as maravilhas, Senhor, que o Senhor tem feito, fez e faz na vida de tantos. Nós te suplicamos, Senhor, conceda-nos o Espírito Santo, para que Ele possa nos ajudar a pôr na balança, para equilibrar nossa vida dentro do orar na vida e através da vida. Nós te pedimos, Senhor Deus, que por misericórdia concedei-nos o Espírito Santo, porque só Ele que pode nos mover, nos movimentar para a Tua glória, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo,
e pela intercessão poderosa da sempre Virgem Maria, que hoje está no trono ornada de guirlanda de rosas, cercada de anjos, venerada por muitos e cheia de aval que Deus lhe dá para vir visitar-nos, às vezes para poder nos trazer recados e mensagens celestiais. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor. Nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e um dia cheio de Deus e Maria para todos.